Retorno hoje a esta casa depois de um período de licença para a campanha eleitoral. Devo justificar a ausência, já que, especialmente através das redes sociais, centenas de pessoas cobraram a nossa ausência no período dos últimos meses no Senado Federal. Optei pela licença a fim de que meu suplente, professor Wilson Matos, pudesse assumir o mandato e exercê-lo integralmente, já que em campanha eleitoral estaria eu impedido de fazê-lo. A opção foi em respeito à sociedade, àqueles que depositaram o seu voto de confiança nas eleições. Entendi que era a oportunidade para o contato direto com as pessoas do meu Estado, porque uma campanha eleitoral não existe apenas para pedir o voto. Ela deve ser um momento especial para uma interação maior do representante com os representados. Uma oportunidade para se colocar o termômetro e medir a pressão das aspirações populares. Um momento para recolher os sentimentos e, nesta hora, sobretudo, os sentimentos de indignação do povo brasileiro diante dos escândalos de corrupção que, lamentavelmente, enxovalharam as instituições públicas desse país. Foi um momento de muita emoção. Ouvir o drama das pessoas desfavorecidas, conhecer mais de perto o sofrimento daqueles que são desassistidos em razão de serviços públicos deploráveis no país, ouvir de perto os reclamos, conhecer na intimidade os sonhos e as esperanças de um povo muitas vezes sofrido ou indignado, que afoga no peito, na alma, a revolta diante dos problemas que afligem a nação. Eu devo agradecer ao Paraná, agradecer à população do Paraná pela generosa manifestação de confiança, uma votação inusitada, histórica, a maior votação proporcional do Brasil, a maior votação da nossa história, que muito me honra, mas, sobretudo, transfere uma enorme responsabilidade que me fará mais dedicado ainda, mais estudioso e, sobretudo, mais respeitador. É claro que essa generosa manifestação de confiança do Paraná exige respeito ao meu Estado e ao país. O agradecimento é extensivo a todos os brasileiros que também participaram, de forma direta ou indireta, desta campanha eleitoral no meu Estado, através, sobretudo, das redes sociais, com uma manifestação de apoio empolgante que sempre muito me emocionou. Muito obrigado mesmo. Eu volto ao Senado numa hora em que o país é sacudido pelas investigações judiciárias que revelam os mistérios do segredo da corrupção. Um juiz paranaense também, Sérgio Moro, ainda jovem, implacável, competente, repercutindo as aspirações da sociedade com marretadas de indignação nesse castelo de propina que se erigiu na administração da Petrobras nos últimos anos. Durante estes anos, especialmente
a partir de 2009, a Petrobras foi alvo das preocupações maiores da oposição, nesta casa, a senadora Luísa Nunes, e no Congresso Nacional. Por esta razão, em 2009, depois de tantas denúncias da tribuna, recolhemos assinaturas para a instalação de uma CPI. Creio ser oportuno registrar nos anais do Senado Federal, nesta hora, o itinerário do combate aos desmandos da administração da Petrobras nos últimos anos. Um registro histórico, porque eu creio, nesta hora, mais importante é apoiar a investigação judiciária, apoiar a Polícia Federal, apoiar o Ministério Público e o Poder Judiciário, para que ocorra a responsabilização civil e criminal daqueles que assaltaram os cofres públicos, dilapidaram esse patrimônio extraordinário do povo brasileiro, que é a Petrobras, e não podem permanecer impunes. Portanto, creio não ser importante o discurso parlamentar recuperando fatos pretéritos que demandaram ações que foram desenvolvidas por todos nós aqui, ou por alguns de nós, sobretudo com representações que possibilitaram a instauração de inquéritos pelo Ministério Público Federal. 18 representações no ano de 2009 e mais uma no dia 21 de dezembro de 2012, quando esta casa já não mais falava, porque aguardava os festejos de Natal. Nós fomos solitariamente ao Procurador-Geral da República e protocolamos a representação denunciando o escândalo da compra da usina de Pasadena, no Texas, que deu origem ao inquérito instaurado em fevereiro de 2013. Pretendo, portanto, pedir ao senhor presidente que autorize a publicação deste itinerário do combate aos desmandos da Petrobras. Porque, senadora Luísa, esse registro há de ser feito, sobretudo em nome do respeito que deve se devotar àqueles que se esforçam no combate à corrupção, no enfrentamento aos corruptos e exercem o papel de oposição com a dignidade que se exige. Este relatório começa em 2009. Se houver tempo, ainda lerei partes dele, senhor presidente, mas peço que Vossa Excelência o publique, porque quero também, senadora Luísio, anunciar à Casa um projeto de lei que estou apresentando hoje, em respeito a uma sugestão do juiz Sérgio Moro, na entrevista que concedeu à Folha de São Paulo no dia 24 de 8 de 2014, quando ele defendeu e disse: defendo em concreto que o rigor se imponha em casos de crimes graves de corrupção, especificamente presentes evidências claras de crimes de corrupção, não se deve permitir o apelo em liberdade do condenado, salvo se o produto do crime tiver sido integralmente recuperado. Não é antecipação da pena, mas reflexão razoável de que, se o condenado mantém escondida fortuna amealhada com malfeito, o risco de fuga ou de nova ocultação do produto do crime é claro e atual. É fácil apresentar projeto de lei, diz o juiz, a respeito. Igualmente viável defender, mesmo sem lei, posição jurisprudencial nesse sentido. Gostaria de ver isso defendido pelos candidatos à presidência da República ou mesmo antes no Congresso Nacional e nos tribunais. É exatamente em razão deste apelo
do competente juiz Sérgio Moro, que nós estamos apresentando o projeto. Depois do à parte ao senador Aloísio Nunes, eu terei a satisfação de fazer a leitura desse projeto e da sua justificativa. Com a palavra, senador Aloísio, meu ilustre líder, meu querido companheiro. Meu caro líder Álvaro Dias, eu quero lhe dar as boas-vindas nesse seu retorno ao nosso convívio aqui no Senado. Eu, várias vezes, tive que explicar aos nossos amigos, aos nossos eleitores, por que Álvaro Dias não estava presente na tribuna do Senado, como sempre fez ao longo dos 8 anos do seu mandato. E todos compreenderam perfeitamente que Álvaro Dias estava licenciado, sem remuneração, para se dedicar integralmente à campanha eleitoral. Não a sua, que era uma campanha fácil, mas o senador Álvaro Dias foi consagrado justamente por uma votação histórica pelo mandato que desempenhou. A sua campanha pela reeleição não esperou os últimos momentos depois da convenção. O senhor, ao longo de todo o seu mandato, o senhor se destacou como um orgulho para o nosso partido, para o PSDB, para o povo do Paraná e para o Brasil, como um dos melhores parlamentares que passaram pelo Senado em toda a sua história. Quero lhe dar um abraço, dizer que o seu suplente, Wilson Matos, esteve aqui conosco, é um homem de grande qualidade, especialmente dedicado ao trabalho, ao tema da educação na nossa Comissão de Educação, mas o senhor chega já com a corda toda, ocupando a tribuna, tratando dos assuntos sensíveis, dos assuntos da hora, e ao mesmo tempo colocando aí, sob a forma desse projeto de lei, um anteparo para que novos desmandos sejam punidos exemplarmente como devem ser. Seja bem-vindo a essa sua trincheira, meu querido amigo, nosso senador Álvaro Dias. Muito obrigado, senador Aloísio. Eu aproveito a oportunidade também para cumprimentá-lo pelo desempenho exemplar nos últimos momentos vividos pelo Congresso Nacional, quando a oposição se afirmou, resistindo às imposições do Poder Executivo de forma altiva. Mesmo derrotada, a oposição pode comemorar vitória. Ela pode se considerar vitoriosa, porque o trabalho que desenvolveu nos últimos dias fez com que a oposição brasileira pudesse ser respeitada pelos brasileiros. E aproveito também para, mais uma vez, agradecer o meu suplente Wilson Matos, que é um reitor de universidade, um professor emérito, dedicado à educação, à busca do conhecimento, e que certamente a sua presença sempre acrescenta a esta casa. A sua presença se torna importante, sobretudo, por debater temas que se referem à educação. Nós temos certeza que os projetos apresentados por Wilson Matos, se forem aprovados pelo Congresso Nacional, serão uma contribuição extraordinária para melhorar a qualidade da educação no nosso país. E eu ofereço a parte também à senadora Ana Amélia com prazer. Senador Álvaro, bem-vindo, retorno à casa que é sua, e agora com mais legitimidade, porque 77% dos votos válidos do Paraná tem um significado muito especial, e isso se deve ao reconhecimento que os eleitores do seu Estado e também do país têm pela sua atuação exemplar aqui no Parlamento. Então, parabéns pelo seu retorno. O seu suplente, Wilson Matos, aqui revelou na Comissão de Educação, que convivemos mais longamente com ele nos temas relacionados à educação, nas diversas relatorias que teve o prazer de substituir Vossa Excelência, se revelou bastante comprometido com esses temas que são fundamentais em nosso país. Então, duplamente os cumprimentos a Vossa Excelência pela brilhante votação que teve, reeleito por mais 8 anos como senador da República, como um dos líderes mais combativos da oposição, num momento que terá enormes desafios a partir de 2015,
porque está reservado aí a um embate muito grande com uma nova era na relação entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Então, e as demais instituições. Estamos convivendo agora com o problema da Petrobras, com os escândalos que Vossa Excelência aqui tem, já antes de ter saído para as eleições, já estava acompanhando. Então, cumprimento o senador Álvaro Dias e sucesso nesse novo mandato renovado para o Senado Federal. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência tem sido uma senadora exemplar. E do Rio Grande do Sul eu vou ao Sergipe, um companheiro de licença também, né, que se licenciou para poder realizar a sua campanha no seu estado. Com prazer, boa parte a Vossa Excelência. Obrigado, senador Álvaro Dias. Obrigado por lembrar do meu estado, Sergipe. Quero também me somar a esse time que lhe dá os parabéns duplamente, não só pela vitória, não só pela compreensão, pela sabedoria do povo do Paraná, mas também pelo seu retorno a esta casa, que de forma muito coerente preferiu se afastar para ir às ruas do Paraná, realmente pedir o apoio, pedir o voto, pedir a confiança para que se mantivesse pelos próximos 8 anos. Uma conquista. Isso é sinal de que realmente o povo do Paraná soube reconhecer o seu trabalho nesta casa. Eu também fiz assim. Eu também entendi que não seria contrariar a lei da física, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e também me afastei. Tive, como Vossa Excelência, o privilégio de ter um suplente realmente que pudesse me substituir como o senhor teve e que aqui viesse cumprir a sua missão. Então, bom retorno. Realmente a casa lhe aguardava, como disse o senador Aloysio Nunes, com muita ansiedade, especialmente nesse momento triste, muito triste, que o país vive. Descobriram na Petrobras aquilo que os tupis guaranis chamavam em sua língua de Sabarabuçu, Montanha Dourada. Ou seja, os portugueses pensavam que fossem encontrar em terras brasileiras uma montanha reluzente, uma montanha dourada. E essas pessoas encontraram na Petrobras números gigantescos aqui fora e que lá, por menor que seja, aqui é gigantesco. Quem paga o povo brasileiro, por ter um dos combustíveis mais caros do planeta. E ter a nossa empresa, que temos muito orgulho dela, cada vez mais sendo dilapidada, sendo destruída e sendo desvalorizada. Petrobras, que já foi a 12ª maior empresa do mundo, hoje ocupa o triste título da empresa mais endividada do planeta. E não entra em falência porque, com certeza, poderá faltar dinheiro para a educação, poderá faltar recurso para a saúde, mas para o combustível não tem como faltar. Então, que Deus nos ilumine, que nos dê consciência e que a oposição realmente não feche e não pode fechar os olhos diante de tanta maldade, diante de tanta perversidade com a coisa pública. Seja bem-vindo, senador Álvaro Dias, e já aguardávamos Vossa Excelência com ansiedade. Senador Eduardo Amorim, meu caro companheiro, Vossa Excelência tem sido para nós um exemplo. Quando buscávamos assinaturas para esta CPI da Petrobras, já no primeiro momento, Vossa Excelência se dispôs a assinar sem titubear e manifestou a importância da investigação. Naquele momento, ainda nós não tínhamos o resultado desta Operação Lava Jato, que vem desnudando a corrupção na empresa. E Vossa Excelência esteve presente já no primeiro momento, de forma altiva e responsável, colocando em primeiro lugar os interesses do país. Por isso, a Vossa Excelência, senador Eduardo Amorim, os nossos cumprimentos. Eu faço referência, senhor presidente, ao projeto que anunciei há pouco. Ele altera o Código de Processo Penal para prever que o juiz, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, levará em consideração se o produto do crime foi integralmente recuperado para decidir se o condenado por crime de peculato, concussão ou corrupção, passiva ou ativa, poderá apelar em liberdade.
O nosso projeto, no parágrafo 2º do artigo 387, prescreve: o juiz, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, levará em consideração se o produto do crime foi integralmente recuperado, para decidir se o condenado por crime de peculato, concussão ou corrupção passiva ou ativa poderá apelar em liberdade. E a justificação, senhor presidente? O direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sentença penal condenatória já foi tema de debate no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o habeas corpus 84.078, a Corte Suprema firmou o entendimento de que a execução provisória da pena não condiz com o disposto no artigo 5º, incisos da Constituição Federal de 88, e que entendimento contrário estaria a violar a presunção constitucional de inocência. A recente Lei 12.736, de 2012, alterando o Código de Processo Penal, deixou expresso que o juiz deve fundamentar a manutenção ou a decretação de prisão preventiva ao condenado após a prolatação da sentença, ou seja, o apelo em liberdade pode ser negado se presente ao menos um dos requisitos da prisão preventiva. O presente projeto de lei, preservando o espírito da Lei 12.736, vem para dar um norte de utilidade pública ao juiz. O condenado por crime de corrupção, peculato ou concussão, crimes que envolvem subtração ou desvio de dinheiro público, deve ser recolhido à prisão, caso o dinheiro subtraído ou desviado não tenha sido integralmente recuperado. Ora, deixar esse condenado livre se traduz em risco de fuga ou de nova ocultação do produto do crime. Em outras palavras, sua liberdade aumenta a probabilidade de aplicação da lei penal não ser garantida, e esse é um dos requisitos da prisão preventiva. Observe-se que a prisão preventiva não estará se fundando em um risco abstrato, mas concreto, pois já existirá uma condenação. O projeto também caminha em sintonia com a decisão do Senado Federal de tornar hediondo o crime de corrupção. Fui o relator desse projeto de autoria do senador Pedro Taques. Foi aprovado por unanimidade nesta Casa em junho de 2013. Ou seja, há um entendimento geral de que a corrupção não pode mais ser tolerada e que deve ser combatida de todas as formas possíveis. O presente projeto foi inspirado, como já disse, em uma defesa feita pelo juiz federal Sérgio Moro em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo e ratifica e reforça esse caminho. O direito penal precisa mostrar à sociedade a sua força, sob pena de desvanecimento dos valores desta mesma sociedade. Portanto, senhor presidente, em atenção a esta sugestão do juiz Sérgio Moro, que tem sido aplaudido por todo o país, em razão da sua corajosa, ousada e competente atuação em relação aos crimes praticados contra a Petrobras, é exatamente em razão dessa entrevista na Folha de São Paulo que nós estamos inspirando esse projeto, que foi elaborado com muita eficiência pela consultoria técnica do Senado Federal. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que considere lido esse relatório que faço, desenhando o itinerário do combate aos desmandos na Petrobras. Em 2009, com a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a denúncia de que aquela comissão se transformou numa farsa e o dever que a oposição tinha de denunciar a farsa e não compactuar com ela, retirando-se dos trabalhos oficialmente, mas elaborando um relatório paralelo e apresentando e protocolando na Procuradoria-Geral da República 18 representações com as denúncias mais graves envolvendo a administração da Petrobras. Entre elas,
a do superfaturamento da usina Abreu e Lima e da usina Getúlio Vargas. E depois a 19ª representação, quando protocolei, no dia 21 de dezembro, a denúncia relativa à negociata da usina de Passadina, que deu origem ao inquérito no Ministério Público em fevereiro de 2013. Quero ressaltar, senhor presidente, senhores senadores, que é inusitado acompanhar o debate sobre se o governo sabia ou não sabia, se a presidente sabia ou não sabia. Como seria possível não saber se 18 representações inicialmente e depois mais uma foram protocoladas no Ministério Público? Ora, senhor presidente, é subestimar a inteligência do povo brasileiro afirmar-se que o governo não tinha conhecimento dos desvios, dos ilícitos praticados pelas administrações da Petrobras nos últimos anos. E exatamente por saber, o governo mandou tratorar aquela comissão parlamentar de inquérito. Não vou repetir, senhor presidente, fazendo a leitura, e peço a Vossa Excelência que considere lido esse itinerário do combate aos desmandos na Petrobras, que começa em 2009. Muito obrigado, é uma satisfação estar de volta a esta casa, senhor presidente, para modestamente contribuir com os trabalhos do Poder Legislativo nesse final de ano.